Antes de começar, um recado rápido. O Parentalidade Preta é uma iniciativa independente, sem marcas, sem portais, sem patrocínio. Com valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que sejam, você já ajuda a manter esse trabalho vivo. Você pode se comprometer de 2 formas, no apoia.se/parenta ou no Pix recorrente. A chave Pix é o pixparenta@gmail.com. E aproveitando que você está aí agora, não deixa de seguir o Parentalidade Preta onde você está ouvindo esse episódio e avaliá-lo com uma nota boa, 5 estrelas, um like, alguma coisa que faça com que a plataforma entenda que esse conteúdo é bom para você. Só assim ele chega mais para você e para outras pessoas. Recados dados, vamos direto para o episódio. A gente vai continuar nossa jornada aqui no projeto anual do Parentalidade Preta, o Eu Te Amo Homem Preto, onde eu proponho um foco central no núcleo duro do conteúdo que eu compartilho no Parentaverso, as masculinidades negras e pretas aplicadas à paternidade. Só que dessa vez a gente vai olhar um pouco para o presente e também para o futuro. Como você já deve ter percebido pelo título, o tema dessa troca de hoje é a saúde. E para compor essa construção propositiva, eu vou compartilhar contigo alguns dados e fatos relevantes para tal. E ao longo desse episódio do Parenta, a gente vai junto passar por aspectos importantes para você que tem ou conhece um homem preto, independente da idade que ele possui. E a gente vai fazer isso indo direto aos números, e é óbvio que todo esse compilado vai estar no post relativo a esse episódio, que eu vou deixar disponível no parentalidadepreta.com, que vai estar aqui na descrição dele mesmo. Olha, os dados que eu vou compartilhar contigo agora, eles oferecem um panorama bem abrangente das doenças mais comuns na população negra brasileira. Eles revelam, inclusive, as disparidades preocupantes em relação à saúde. E eles são os seguintes. A anemia falciforme afeta 2% da população negra, enquanto a média nacional é de apenas 0,6%, ou seja, 3 vezes menor. A hipertensão arterial está presente em 37% dos adultos negros, comparado a 26% dos brancos, e o diabetes tipo 2, uma condição clínica caracterizada por níveis elevados de glicose no sangue, atinge 12% da população negra, contra 8% da população branca. No caso do câncer de próstata, a taxa de mortalidade entre homens negros é 62% maior do que entre homens brancos. Além disso, a prevalência de asma em crianças negras é 50% maior do que em crianças brancas, o que ilustra a gravidade das desigualdades sociais em grupos raciais no Brasil. Além das doenças, os fatores de risco e o acesso à saúde são determinantes críticos nessas desigualdades. Cerca de 25% da população negra vive na pobreza extrema, comparado a 6% da população branca, e 7% dos negros enfrentam a fome contra 3% dos brancos. A falta de saneamento básico atinge 12% dos domicílios de pessoas negras, em contraste com 4% dos domicílios brancos. A discriminação racial é um fator significativo, com 40% da população negra relatando ter sofrido discriminação em serviços de saúde. O acesso à saúde também é limitado. 85% da população negra possui plano de saúde ou utiliza o SUS, contra 92% da população branca, e os negros esperam cerca de 20% mais tempo para serem atendidos. A qualidade da atenção também é inferior para 30% dos negros em comparação com os 20% dos brancos. Essas desigualdades resultam numa expectativa de vida menor para a população negra, de 74,3 anos em comparação com os 76,8 anos para a população branca, e uma taxa de mortalidade infantil 50% maior para crianças negras. E eu vou te deixar a seguinte pergunta: o que você faria com 2 anos e 5 meses a mais e mais alguns netos na sua vida? Bom, muitos dos nossos pretos velhos não tiveram essa possibilidade. E por falar em preto velho, eu quero te apresentar um descendente da nossa cidade fictícia, a Vale Verde, que te foi apresentada lá no Parenta 25. Eu vou compartilhar contigo a história fictícia do seu Zé, o neto de uma ex-escravizada que encontra alguns estigmas criados no passado e revive isso em dificuldades atuais. E ela é a seguinte. Seu Zé, um homem de pele escura e olhos profundos, nasceu numa pequena cidade do interior no meado dos anos 40. Ninguém sabe ao certo. Desde jovem ele enfrentou as diversidades impostas por um sistema marcado pela desigualdade e pelo legado escravocrata.
A vida nunca foi fácil para ele e para sua família, que lutavam diariamente para sobreviver em um país onde a pobreza e a discriminação eram realidades constantes. Em um lar humilde, José da Silva cresceu cercado pelo amor da sua mãe, uma mulher forte que o ensinou a ele e a seus irmãos a importância da dignidade e do respeito, mesmo em meio às dificuldades. Na infância ele já entendia que a cor da sua pele influenciava em como era tratado. A escola, distante, era de difícil acesso e oferecia poucas oportunidades. Mesmo com o pouco que aprendia, José sonhava em ser um homem instruído e ter uma vida digna. Trabalhando desde cedo na lavoura, ele ajudou a família a sustentar a casa, mas o sonho de uma vida melhor nunca o abandonou. Ele dedicava os estudos sempre que podia, devorando livros velhos que encontrava e aprendendo o que pudesse com os mais velhos da comunidade. Seu pai, um homem trabalhador, ensinou a ele o valor da honestidade e do trabalho duro, enquanto sua mãe sempre o incentivava a sonhar mais alto, apesar das circunstâncias. Durante a juventude, José migrou para a cidade grande na esperança de encontrar melhores oportunidades e, chegando lá, encontrou uma realidade dura. As poucas vagas de emprego disponíveis para pessoas como ele eram de serviços pesados e mal remunerados. Trabalhou como pedreiro, carregador em diversos bicos para sobreviver. José enfrentou o preconceito diário e manteve a cabeça erguida, determinado a construir uma vida melhor para si mesmo e para sua família. No momento de folga, ele gostava de caminhar pela cidade observando os prédios altos e sonhando com um futuro onde ele e sua família poderiam viver em condições melhores. Na década de 1970, conheceu Dona Maria das Almas, uma mulher forte e determinada que compartilhava os mesmos sonhos de superação. E juntos tiveram 3 filhos que criaram com muito esforço e amor. A vida na favela sem saneamento básico e serviços essenciais era um constante desafio. Mesmo assim, José e Maria estavam fazendo o possível para dar educação e valores aos seus filhos. Eles trabalhavam incansavelmente. Dona Maria complementava a renda com serviços domésticos e vendendo alimentos preparados em casa. As noites eram muitas vezes preenchidas com histórias contadas à luz de velas, onde eles compartilhavam seus sonhos e esperança de um futuro melhor. A falta de acesso à saúde adequada era uma preocupação constante. As doenças, muitas vezes negligenciadas, afetavam a qualidade de vida da família. Seu José sofria de hipertensão e diabetes, doenças comuns na população negra, mas o acesso ao tratamento regular era precário. Muitas vezes, ele dependia de remédios caseiros e a solidariedade da comunidade para tratar seus males. Apesar das dificuldades, seu Zé e Dona Maria nunca deixaram de acreditar no futuro de seus filhos, incentivando-os a estudar e buscar uma vida melhor. Eles acreditavam firmemente que a educação era a chave para romper um ciclo de pobreza e oferecer melhores oportunidades para as futuras gerações. Agora, na terceira idade, seu Zé vive sozinho no barraco na favela, após a morte de Dona Maria e a partida dos seus filhos em busca de uma vida melhor. Sem saneamento básico e direitos sociais plenos, ele enfrenta desafios diários para uma vida marcada pela desigualdade. A solidão é uma companheira constante e ele raramente tem contato com a família, porque os filhos estão ocupados com as próprias vidas e não os visitam mais. Mas ele se mantém resiliente, se mantém ativo na comunidade, ajudando os vizinhos com conselhos e apoio. Seu barraco precário, sem condições mínimas de conforto, é um reflexo da dura realidade enfrentada por muitos idosos negros no Brasil. A proximidade do postinho oferece algum alívio, mas a realidade da saúde pública ainda é insuficiente para manter todas as suas necessidades. As consultas são esparsas e os medicamentos nem sempre são disponíveis, e o acompanhamento para doenças crônicas é falho. Seu Zé, contudo, nunca perde a esperança e a dignidade, encontrando forças nas lembranças de Dona Maria e no amor que um dia uniu sua família. Ele continua a lutar diariamente, mantendo sua saúde e bem-estar da melhor maneira que consegue. Mesmo com as dificuldades, ele se mantém otimista e acredita que dias melhores virão. Como um ótimo contador de histórias, ele sempre compartilha a sua com os que querem ouvir, acreditando que o seu legado de luta e resistência pode inspirar outras gerações a continuar buscando pela justiça e pela igualdade. E usa sua energia para participar de encontros comunitários onde ele compartilha suas histórias com os jovens e os incentiva a não desistir. A luta de seu Zé, como de muitos outros homens negros idosos brasileiros, é uma chamada para a ação de todos nós, para que a gente trabalhe junto em construção de uma sociedade mais justa e igualitária e que todos tenhamos as mesmas oportunidades e direitos, independente da cor da pele. A história dele, do seu Zé, é um lembrete que a luta pela igualdade e pela justiça nunca deve cessar, e cada um de nós tem um papel muito importante nessa jornada. E eu te pergunto, qual é o seu? Voltando aos dados, temos mais algumas informações.
Com base nos dados do Ministério da Saúde, a população negra brasileira apresenta a maior prevalência de diversas doenças em comparação com a população branca. Como você já está percebendo, essa disparidade resulta de uma complexa interação entre fatores biológicos, socioeconômicos e também históricos, que colocam a população negra em situação de vulnerabilidade. E para que não passem despercebidos aqui, eu vou levantar alguns fatores biológicos importantes para a gente pensar quando se fala de saúde da população negra. Começando essa relação, a gente tem a anemia falciforme, que é uma doença hereditária que afeta os glóbulos vermelhos, causando dor crônica, fadiga, anemia e outros problemas de saúde. Em segundo lugar, a gente tem a hipertensão arterial, que é um fator de risco significativo para doenças cardíacas, AVC e doenças renais. Na população negra, a hipertensão tende a se manifestar mais cedo e ser mais grave do que na população branca. Em terceiro lugar, o diabetes tipo 2, que está associado a diversos fatores de risco, como a obesidade, o sedentarismo e o histórico familiar. Em quarto lugar, o glaucoma, que é uma doença crônica que afeta o nervo óptico e pode levar à perda de visão. A população negra tem o maior risco de desenvolver o glaucoma, especialmente após os 40 anos de idade. E em quinto lugar, o câncer de próstata, que é um tipo de câncer mais comum entre homens brasileiros. Na população negra, a incidência e a mortalidade por essa doença são maiores do que na população branca. Em sexto lugar, tem doenças respiratórias. A população negra apresenta a maior prevalência de doenças respiratórias, como a asma e a pneumonia. Isso está relacionado diretamente com a exposição a fatores ambientais nocivos, como a poluição do ar e o tabagismo, seja passivo ou ativo. E as doenças sexualmente transmissíveis. A população negra tem a maior prevalência de DSTs, como HIV e AIDS, sífilis e gonorreia. Essa disparidade está associada a diversos fatores sociais e econômicos, como a pobreza, a falta de educação e serviços básicos de saúde e também a violência. Você que ainda está me ouvindo não pode esquecer que é imperativo fazer uma intersecção entre esses fatores, sejam eles biológicos, socioeconômicos ou históricos. Tudo está muito intrinsecamente ligado para fazer com que essa população seja de fato vulnerável. É óbvio que eu ia levantar alguns fatores e também ia trazer algumas possíveis soluções. O problema é que elas não são novas, elas são velhas, batidas, a gente escuta falar de sempre, como o combate ao racismo em todas as suas formas, promovendo a igualdade de oportunidade e a inclusão social da população negra. Fazer ampliar o acesso dessa população a serviços básicos de saúde com qualidade, incluindo atenção primária preventiva, diagnóstico precoce e tratamento adequado das doenças. Implementar políticas públicas que promovam estilos de vida saudáveis, como acesso à alimentação nutritiva, prática de atividade física e educação em saúde. E por último, nessa minha lista aqui, mas não menos importante, investir em pesquisas sobre doenças que mais afetam a população negra, a fim de desenvolver formas de prevenção, diagnóstico e tratamento. E eu quero que você guarde esse ponto, porque a gente vai voltar nele de uma maneira não muito agradável durante a nossa troca com esse convidado que veio falar com a gente hoje. Eu não quero que você se esqueça que as doenças mais comuns na população brasileira são o resultado de uma complexa interação entre fatores biológicos, socioeconômicos e históricos. Combater o racismo, melhorar o acesso à saúde e promover a saúde da população negra são medidas essenciais para reduzir as desigualdades em saúde e garantir o bem-estar dessa população, ou seja, combater o racismo. Ainda assim, eu não posso sair daqui sem compartilhar algumas medidas que eu acho importantes e considero essenciais que sejam conhecidas por todos os cidadãos que em alguma fase da vida ou de alguma forma vão precisar do auxílio, que seja do pré-natal à velhice. E a esse compêndio eu vou chamar de trilha de saúde no SUS. Ainda que você não encontre o auxílio que precisa, eu faço questão que saiba que eu deixei ele no post relativo a esse episódio, cujo link você vai encontrar na descrição dele mesmo. E ela é a seguinte: no pré-natal, existe o acompanhamento médico regular durante toda a gravidez para garantir o bem-estar de quem está gestando e do bebê, inclusive exames, ultrassons, vacinação e orientação sobre cuidados pré-natais. O parto humanizado, que é uma opção de parto natural com acompanhamento profissional qualificado visando o parto com menos intervenção, é maior protagonismo de quem vai parir. E o puerpério, acompanhamento médico de enfermagem no pós-parto para auxiliar a recuperação de quem pariu nos cuidados com o recém-nascido. Na infância, existe o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, com consultas regulares com o pediatra para monitorar o crescimento e desenvolvimento da criança, incluindo vacinação, avaliação nutricional e orientação sobre os cuidados com a saúde. A carteira de vacinação garante o fornecimento gratuito das vacinas recomendadas pelo Ministério da Saúde, protegendo a criança contra doenças diversas. Essa caderneta, inclusive, apresenta marcos e informações necessárias para balizar o crescimento saudável de uma criança. E o atendimento odontológico, com acesso a serviços odontológicos gratuitos, com consultas, exames, prevenções e tratamentos. Na adolescência, o acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento,
conta com consultas regulares com o médico para acompanhar o desenvolvimento físico e emocional do adolescente, incluindo orientações sobre saúde sexual e reprodutiva, prevenção de doenças e promoção de hábitos saudáveis, orientação sobre métodos anticoncepcionais e planejamento familiar para adolescentes sexualmente ativos, e o cuidado com saúde mental, que fornece acesso a serviços de saúde mental gratuitos com psicólogos e psiquiatras para auxiliar na resolução de problemas emocionais e psicológicos. Já na vida adulta, as consultas médicas regulares com o médico para acompanhamento da saúde geral, prevenção de doenças e diagnóstico precoce de problemas de saúde. A realização de exames periódicos preventivos como o Papa Nicolau, a mamografia e a colonoscopia para detectar precocemente doenças como o câncer de colo do útero, mama e do intestino grosso, e o acompanhamento e tratamento de doenças crônicas como diabetes, hipertensão e asma, como fornecimento gratuito de medicamentos. Para os idosos, tem-se o acompanhamento do envelhecimento com consultas regulares com o geriatra para acompanhar a saúde do idoso, incluindo avaliação física, cognitiva e funcional, além de orientações sobre cuidados com a saúde e a prevenção de quedas. A fisioterapia, com acesso a serviços de fisioterapia para auxiliar na reabilitação física e na melhoria da qualidade de vida do idoso. E grupos de idosos, com participação em grupos de conveniências e atividades físicas para promover a socialização, o bem-estar e a qualidade de vida. É importante salientar que o acesso aos serviços do SUS é gratuito para todos os cidadãos brasileiros. Para utilizar o serviço, basta se apresentar com o cartão do SUS ou outro documento de identificação. O SUS possui uma ampla rede de unidades de saúde por todo o país, incluindo unidades básicas de saúde, as UBSs, clínicas da família, os hospitais públicos e unidades de pronto atendimento, as UPAs. Os usuários do SUS têm direito a atendimento digno, humanizado e de qualidade. E para mais informações sobre os direitos dos usuários do SUS, consulte o www.gov.br/saúde. Vale a pena uma pesquisa. Beleza, você tem uma trilha e deve estar se perguntando como é que a gente vai fazer para começar. E a resposta é simples e complexa ao mesmo tempo. As unidades básicas de saúde, que em alguns lugares são UBSs, postinhos ou clínicas da família, são a porta de entrada para o SUS. Geralmente elas oferecem uma gama ampla de serviços gratuitos de atenção primária à saúde. A localização de uma UBS pode ser facilmente encontrada através de diversos canais, como o site do Ministério da Saúde, que eu passei agora há pouco, em aplicativos do SUS ou em sites das Secretarias Municipais de Saúde. Em termos de estatísticas, em 2021, o Brasil contava com 40.247 UBSs em funcionamento, atendendo cerca de 75% da população brasileira. Ainda que você não ache uma UBS, eu tenho certeza que ela vai te encontrar de um jeito ou de outro, porque para isso ela conta com os agentes comunitários de saúde. Então fica a pergunta aqui que eu quero que você reflita a partir de agora. Por que será que é tão importante a gente se preocupar com a nossa saúde? Diego, ninguém se preocupa com a nossa saúde. Esse é o Léo Sobral, agente comunitário de saúde, que vai me ajudar a construir esse episódio. Quando eu falo que é ninguém mesmo, né? Ninguém... tirando ali as pessoas da nossa casa, né? Então, assim, ninguém se preocupa com a nossa saúde. O sistema, a estrutura, a forma que a sociedade vive, o governo, os serviços públicos, sobretudo os de saúde, eles não se preocupam com a saúde do homem negro. Então, acho que a primeira coisa que você tem que começar a pensar, que eu tenho que começar, nós, né? É que a gente precisa se preocupar com a gente. Porque... é isso, a gente não tem estrutura, a gente não tem serviço adequado, a gente não tem nada que seja pensado pra gente. E aí, quando eu falo pra gente, é pro homem negro mesmo, especificamente. E esse episódio vai trabalhar nesse paradoxo que Léo levanta. Não existe um sistema de saúde pensado para esse homem que foi abandonado historicamente. Isso você fala muito bem aqui no seu podcast, no Parentalidade. Mas é isso, a gente precisa se preocupar com a nossa saúde, primeiro porque ninguém se preocupa com isso. Segundo, porque... a gente tem o direito de sonhar, a gente tem o direito de viver, ou deveria ter o direito de viver, né? Um paradoxo aí, mas a gente tem o direito de sonhar, deveria ter o direito de viver e, sobretudo, cara, buscar uma vida com um mínimo de segurança e paz com as nossas famílias por mais alguns anos do que aquilo que é previsto pra gente. Então é isso, a gente tem que procurar buscar a saúde por conta disso, desses 3 motivos principalmente. Inclusive, nesse último motivo que o Léo trouxe, né? A gente procurar ter um tempo além com a nossa família depois que a gente para de ter, teoricamente, uma serventia para a sociedade enquanto mão de obra. A gente tem que servir para alguma coisa depois de tudo isso, né? A gente tem que ter alguma serventia.
tem que ter algum sentido, né? Não é, não sei, cara, não é, por mais que na prática seja só trabalhar, né? E lá no fim a gente não consegue nem se aposentar mais, principalmente com a atual legislação que a gente tem voltado ali para aposentadoria. Mas é isso, a gente precisa pensar em como vai ser a vida, por exemplo, na nossa velhice, que é uma coisa que o homem, sobretudo o homem negro, não costuma pensar, porque muitos de nós nem chegam até lá, né, na velhice. Eu percebo isso, por exemplo, eu não vou nem falar dos atendimentos, tá bom? Eu entro na casa de bastante gente, como agente comunitário de saúde, mas eu percebo isso mesmo quando eu ando na rua, Diego. Não sei se você já parou para ver, cara, quantos homens negros idosos você encontra na rua. Já começa por aí, essa amostragem básica, né? Você não precisa nem entrar na casa de ninguém, basta você sair de casa e você vai ver. É uma parada assim meio louca, né? Porque a gente sabe que quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente fica chateado, mais a gente fica triste. E aí perceber, né, essa ausência do idoso negro andando nas ruas, nas praças ali, jogando dominó, como a gente costuma ver, né? Se a gente fizer um outro recorte, infelizmente não é uma coisa que a sociedade vê, porque esse conhecimento, essa visão mais crítica, ela ainda não é uma coisa generalizada, né? Então, são poucas pessoas que percebem essa falta do homem negro nas ruas, nos seus lares, né? Então, é meio doido, cara, meio doido. É muito bom, Léo, trazer esse ponto, porque a gente tem uma abertura de visão. Você que está me ouvindo aí, por exemplo, dá uma olhada aí, veja se você está vendo idosos, negros ou homens pretos velhos fazendo coisas banais, né? E ele trouxe uma coisa muito importante, fazendo coisas banais, vivendo, né? Gozando do sossego, jogando dominó ou fazendo outras coisas. Eu fiz questão de falar do dominó, porque é isso, cara. O que é o dominó, né? Uma coisa tão simples, mas que é simples para um grupo específico, né? É complexo pra gente. Isso traz outra nuance, né? É um jogo de aposentado. E a gente vai poder entrar em outros lugares falando sobre aposentadoria, sobre velhice, sobre terceira idade, dominó. Só nesse começo de conversa a gente já traz e já consegue entregar alguns paradoxos e alguns paradigmas a serem quebrados, porque a gente precisa lembrar as pessoas, eu preciso lembrar você do que você não está vendo, para que isso não caia no esquecimento. É muito importante, Léo, trazer isso. Hoje, por exemplo, eu não tenho mais meu pai, né? Meu pai morreu há 4 anos atrás, um estado bem crítico de cirrose, né? Um homem negro, de pele retinta, era apaixonado pelo samba, compositor de samba enredo, né? Inclusive foi dele que eu entrei, foi a partir dele que eu tive contato com a música e tal. Mas eu tô falando do meu pai, né? Porque meu pai não chegou à terceira idade, mas entre a minha família, que é a parte que vai clareando um pouco mais, né? Que a gente vai fazer esse recorte, inclusive, entre os negros de tons de pele, os pais dos meus primos estão todos aí, entendeu? Vivendo, trabalhando com toda a luta, com toda a dificuldade. Nós somos pobres, todos nós, né? Pobres ali, você tá entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Mas eu vejo isso, eu vejo através dos meus amigos. Esse é um olhar que eu tenho já há algum tempo, antes do meu pai falecer, mas eu vejo entre os meus amigos, os pais deles estão vivos, né? A maioria brancos e tal. Mas essa ausência que talvez a sociedade não note, porque é isso, né, cara? A gente é excluído desde sempre. Então, não ser percebido também é normal, né? Dentro da construção que a gente propõe para esse programa, a gente vai dar um pulo ali na velhice para a gente voltar também refazendo esse caminho, porque a gente precisa conversar sobre muita coisa e tem muita coisa a falar sobre isso. E é loucura você pensar isso assim, porque uma coisa que eu me questiono muito, né? Eu tô com uma filha agora de 2 anos. Liz foi uma nova revolução na minha vida, especificamente. Mas eu fico pensando, né? Será que eu vou chegar lá? Será que eu serei um idoso negro desses que tanto faltam hoje em dia na sociedade e tal? E isso passa pela saúde, né? Isso passa pelo nosso autocuidado, que é o nosso papo aqui. Então, por mais que hoje, Diego, eu seja um agente comunitário, esteja como agente comunitário de saúde, né? E tenha um mínimo de acesso e conhecimento do serviço de saúde por dentro, né? Não adianta, por exemplo, eu ter uma boa... Nós, né? Não adianta a gente ter uma boa
uma alimentação razoável, reduzir o sal, reduzir o açúcar, tudo isso conta muito, né, para a gente cuidar da nossa saúde, principalmente as doenças crônicas, que são as que mais afetam a população negra, os homens negros, né, diabetes, hipertensão, enfim. Mas não adianta nada disso se a gente não tem uma dignidade de vida, uma vida digna. Por exemplo, eu tenho uma boa alimentação, estou tentando melhorar, né? É ruim, mas já foi bem pior. Mas olha o que me cerca, né? Olha o que determina a minha vida, a qualidade das moradias no meu entorno e até a minha própria qualidade minha própria moradia. Será que a minha casa ela é arejada o suficiente para ter uma ventilação e não pegar uma doença respiratória? Né? Quando eu atravesso a rua, será que eu não caio dentro de um rio? Eu trabalho numa microárea que as pessoas moram de frente para o rio. As crianças viram e mexem, caem nesse rio. E aí corre lá pro posto de saúde, meu filho bebeu água do rio, aquela coisa, né, que a gente já sabe. Violência policial, que na saúde a gente vai chamar de determinante, né? Na sociologia também, o que determina o futuro da sociedade, e especificamente o que determina o futuro de um homem negro. A gente não pode nem sair na rua que a gente é abordado, violentado de diversas formas. Então, como é que a gente consegue pensar na nossa saúde para além daquilo que a gente pode fazer? Porque, na real mesmo, o que a gente pode fazer pela nossa saúde, comparado a tudo aquilo que nos afeta como um todo, talvez não chegue nem a 10%, Diego. Que é essa nossa prática, né, de fazer uma atividade física, reduzir o sal, né? O que também é muito ruim, porque você pensa, você vai no médico, o médico fala, você tem que parar de tomar cervejinha, para quem gosta. É o único momento de lazer da pessoa, desafogo daquela vida maluca, da escravidão diária, e aí o cara não pode nem mais tomar a cerveja dele, porque a saúde dele tá uma merda. E, desculpa, mas não é... Entendeu? E aí o problema nem é a cerveja, o problema é o que está no entorno dele, que é o que ninguém pode fazer nada. Então ele está privado de tomar a cerveja dele, está privado de ir pro lazer, porque é isso, né? Fora a privação mesmo de não poder sair de casa, para nós que somos homens, negros, e todo aquele risco, né? Peraí, essa não era uma conversa sobre saúde? Infelizmente não tem outro jeito senão fazer com que os nossos direitos sejam atendidos e usar do aparato que o Estado oferece, mesmo que ele ainda não seja o melhor, até porque nem todo mundo tem condições de pagar plano de saúde e ser atendido como gostaria. Somente com a utilização e com a reutilização das políticas públicas de segurança e com a implementação de feedbacks, sejam eles negativos ou positivos, a gente vai fazer com que as coisas melhorem. Talvez isso não seja para agora e com certeza não é. Inclusive, nós vivemos num país que não trabalha muito nesse sentido imediatista. Muito pelo contrário, as coisas se arrastam por anos e por gerações. Mas talvez, apenas talvez, você possa vir a usar um dia. Então o feedback que você dá hoje pode melhorar todo o sistema no futuro. Parece muita crença, parece que a gente acredita muito, mas a gente não tem outro jeito senão acreditar. A fé é o que nos mantém até hoje aqui, inclusive, né? Voltando a alguns números, as UBS são apoiadas por cerca de 47 mil equipes de saúde da família, que são responsáveis por resolver aproximadamente 85% dos problemas de saúde da comunidade. Em 2021, as UBS realizaram 240 milhões de consultas médicas, 540 milhões de consultas de enfermagem e 90 milhões de consultas odontológicas. As UBS são organizadas por níveis de atenção, sendo a atenção básica o primeiro nível de contato do usuário com o SUS, visando resolver a maioria dos problemas de saúde dessa população. A atenção de média e alta complexidade oferecem serviços mais especializados, como exames complementares, internações e cirurgia. O funcionamento das unidades básicas de saúde é essencial para a saúde pública do Brasil, contribuindo significativamente para a melhoria da qualidade de vida da população. Eu vou deixar aqui as fontes de informação que vão estar no post relativo a esse episódio, que são os seguintes: o Ministério da Saúde, o IBGE, a Fiocruz, que eu quero que você guarde inclusive, o CONASSE e a OPAS da OMS. Todos os links estão disponíveis no site do Parentalidade Preta, no parentalidadepreta.com, na página referente aos podcasts e no post referente a esse episódio. Lá você encontra tudo o que você precisa, todos os links vão estar lá, eu vou deixar tudo separadinho. Eu queria trazer muito essa construção para o mês de julho, em continuidade ao que a gente vem falando em julho dos anos anteriores, falando sobre o amor ao homem preto no sentido do cuidado, da saúde e da continuidade da presença, fazendo com que a gente tenha condições de garantir a nossa presença junto da família.
Esse projeto, o Eu Te Amo Homem Preto, ele é muito caro para mim, porque ele vem se fazendo ao longo dos anos e cada vez mais eu tenho tentado aprimorar com informações, com abordagens e com insights importantes para que esse compêndio de informações ajude cada vez mais gente possível. Então, se você conhece um homem preto, um homem negro, que precise de ajuda de alguma forma, considere encaminhar essa lista de episódios. Eu vou deixar a playlist no site também. Sem vitimismos, eu queria te convidar para fechar o mês de julho encontrando um irmão, alguém que você tenha um mínimo de estima e diga: eu te amo, homem preto. Eu sou Diego, pai de Benjamin, Aurora e esposa de Tatiane, que está com as crianças agora para que eu possa produzir esse episódio, e esse é o podcast Parenta. O meu objetivo aqui é segurar na sua mão para que a gente caminhe juntos em direção a uma parentalidade preta mais forte e mais potente, que potencialize a nós e as nossas crias. E para isso, a gente vai falar de ancestralidade, pretitude e parentalidades pretas. Esse é um programa que faz parte de um universo ainda maior, que se completa e se expande em qualquer lugar onde você encontrar a menção parentalidade preta. Então, se você tiver qualquer dúvida aqui e que queira levar para outros lugares, é só me procurar. Eu estou sempre à disposição. E a minha conversa de hoje é com o meu amigo Léo Sobral. Eu sou Diego, sou um homem negro de pele não retinta, tô de bigode, uma camisa verde, um boné preto, um fone preto atrás de uma parede com alguns instrumentos musicais e uma luz vermelha. Eu sou o Léo Sobral, sou um homem preto, né, de pele retinta, tô com camisa cinza, uso uma barba, já foi bem maior, como eu gostaria, não tá mais, mas tô com fundo aqui, um cenário improvisado atrás de mim, e é isso. Massa, beleza. E quem é o Léo Sobral que veio conversar com a gente aqui hoje? Cara, Léo Sobral, essa talvez seja a pergunta mais difícil de responder, são tantas coisas assim, mas Léo Sobral é um neto de Dona Ercília, né? E aí eu digo que eu sou neto de Dona Ercília porque minha mãe faleceu quando eu tinha 1 ano e 8 meses de pneumonia. Nesse mesmo período, meu pai já começou ali a entrar numa depressão e minha avó foi quem me pegou para me criar, né? Então eu sempre falo, neto de Dona Ercília, que é quem pegou, quem assumiu esse, entre muitas aspas, obviamente, esse BO, né? Mas neto de Dona Ercília, eu sou um jovem, ainda me considero, né, de 39 anos. Sim. Pelo menos a gente tem aquela sensação de que a gente vai ser jovem para sempre, né? Mas enfim, sou um jovem de 39 anos, pai do Luiz Felipe, filho do meu primeiro casamento com a Raquel, pai da Liz Helena. Felipe tem 15 anos, vai fazer 16 esse mês. Liz Helena tem 2 anos, filho do meu segundo casamento com Tainá, que é minha esposa hoje. Sou estudante, agente comunitário de saúde e alguém tentando entender, cara, a vida. Essa loucura. Verdade, a gente tá nessa junto. Bom, vou chamar o intervalo e a gente volta rapidinho. Antes de seguir, deixa eu te situar dentro do universo Parentalidade Preta. Esse é um podcast que atravessa corpo, ancestralidade e consciência para pensar a criação em um mundo que insiste em negar a gente enquanto pessoas pretas. Eu sou Diego, educador parental, um homem negro, pai, e esse podcast se tornou referência por unir afeto, teoria e escuta sobre criação, masculinidade e famílias pretas. Aqui o conteúdo ele não tem fim, ele é uma travessia. Ele é um espaço para refletir sobre o que significa educar com identidade, dignidade e fé ancestral. Tudo que você escuta aqui é feito de forma independente. A pesquisa, a leitura, o roteiro, a gravação, a curadoria, a edição e a finalização, sem o apoio de grandes marcas, instituições ou portais de mídia. E é muito importante ressaltar que nada disso se faz sozinho. Esse trabalho só tem se mantido de pé graças a quem decidiu se comprometer, e eu quero agradecer a todas as pessoas que mantiveram o apoio entre o final da última temporada e esse retorno. Esse é um gesto simples que faz diferença real, porque cada apoio transforma a escuta em estrutura e mantém isso aqui de pé. Se você está chegando agora, eu preciso te dizer que o Parentalidade Preta não é só um podcast, é um ecossistema que possui escuta, formação e cuidado. Aqui você encontra o Parenta, que é esse programa que você está ouvindo, com áudios, documentários e entrevistas sobre temas de grande repercussão que são importantes para essa tal
consciência racial. Também tem o Resenha, que são conversas francas e bem-humoradas com pais pretos falando sobre os desafios, as dores e as delícias da criação. O podcast Parentalidade Preta também conta com Mergulho, que são encontros aprofundados sobre masculinidades e outras subjetividades com profissionais de saúde mental, todos negros, exclusivamente. Não fosse só isso, eu também tenho a cultura de aproveitar alguns centenários de figuras importantes e construir especiais, séries documentais em áudio, como o Diop, Estrelas Negras no Céu do Egito, e Frantz Fanon, Irredutivelmente Negro. Não faltasse coisa, eu inventei esporadicamente também o Travessia, que é a escola de escuta afrocentrada do Parentalidade Preta, onde eu resgato alguns temas e coloco ali de maneira sistemática, com material didático e outras coisas. Enfim, é o que funciona aqui no Parentalidade Preta, a partir de tudo que tem que ser feito, e o que tem que ser feito, a gente precisa fazer. Além do podcast, o Parentalidade Preta ainda conta com ensaios e reflexões que eu publico lá no Instagram e em demais mídias, as rodas de paternidades pretas, que são espaços gratuitos de encontro, partilha e cuidado coletivo, que a gente faz fechado e não transmite para ninguém. É um momento muito importante que o Parentalidade Preta garante um local seguro para as pessoas que precisam ir lá e conversar simplesmente, entre pares, sem julgamento e sem preconceitos. Tudo isso só existe porque é sustentado coletivamente. Se você sente que o Parentalidade Preta faz te atravessa, existem duas formas simples de se comprometer e manter isso tudo aqui funcionando. Pelo financiamento coletivo, que eu cadastrei lá no apoia.se/parenta, é óbvio que o link está na descrição desse episódio, e você consegue cadastrar uma faixa de apoio mensal numa plataforma segura que vai garantir o repasse para que isso aqui continue funcionando. Ou, se você quiser, de uma forma mais simples, tem o Pix recorrente. A chave Pix é o pixparenta@gmail.com. Com valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que sejam, você já pode me ajudar a manter isso aqui funcionando, autônomo e em movimento, principalmente independente. E agora, sem mais delongas, a trilha sonora vai mudar para essa trilha maravilhosa que a Castel forneceu para sempre aqui para o Parentalidade Preta, e a gente volta com o episódio do Parenta aqui no podcast Parentalidade Preta. Bom, então a gente volta agora do nosso intervalo e a gente vai direto para as nossas trocas. E aí eu já queria saber de você de cara, nas suas palavras, o que não poderia deixar de ser dito para homens pretos sobre saúde, né? O que a gente, sempre aqui agora, vamos lá. Eu quero que a gente mude alguma coisa e eu preciso te dizer algumas coisas sobre esse conceito, sobre saúde. Por mais que a gente já tenha tocado em vários pontos aqui, se a gente pudesse esquematizar isso aqui agora. Cara, eu acho que é o que eu digo, assim, pra mim, desde que a Liz nasceu, né? Porque eu falei que ela foi uma reformulação, assim, uma mudança radical na minha vida. Uhum. Eu falo isso só pra deixar um pouco claro, cara, porque com o Felipe, né, que tem 15 anos, eu e a mãe dele, a gente separou quando ele tinha um ano. Uhum. Então eu não participei da criação dele. Uhum. Né? Apesar de eu ter estado presente da maneira que, como é que eu posso dizer isso? Porque é fogo, né? A gente tá presente, mas nunca tá, né? Sim. É difícil falar sobre isso. Sim. Mas enfim, cara, não estive presente na criação dele, e agora com a Liz eu tenho essa possibilidade. Uhum. Então, assim, sobre saúde, o que eu tô sentado assim contigo, tô dizendo, cara, cuida da sua saúde mental, porque ela vai servir como base para todas as outras coisas para você que é homem preto principalmente. Uhum. Porque, Diego, se você não tá bem psicologicamente, a gente já carrega o peso dessa pressão social, machista, patriarcal, né, de que a gente precisa prover, e às vezes a gente cai nessa pegadinha. Sim. De que a gente não pode ser fraco, de que a gente não pode chorar. E aí nessa a gente precisa trabalhar, a gente precisa correr atrás, a gente pensa nos nossos filhos, a gente fica se remoendo, se sacrificando por dentro. Uhum. E a gente não consegue resolver nenhum problema, porque a nossa mente já foi pro saco, entendeu? Você já Sim. não consegue mais dar conta de nenhuma demanda que te surge, ou você acaba fazendo como eu. Sou uma pessoa que abraça tudo ao mesmo tempo. Uhum. Já fui bem pior, mas eu ainda tô assim, abraçando tudo ao mesmo tempo para tentar resolver todos os problemas do mundo. E o último Sim. tempo que me sobra, que era para cuidar da minha saúde, ou da minha saúde mental, por exemplo, é o tempo que eu tenho para botar a cabeça no travesseiro e me preocupar sobre o dia seguinte. Sim.
sim. Então, eu acabo que não consigo, mas acho que é isso, é olhar para você e pensar como é que você tá, como é que tá a tua cabeça, como é que você tá pensando por dentro. Será que você tá pensando em você quando você tá pensando nos teus filhos? Será que você tá pensando em você quando tá pensando na tua companheira, no teu companheiro? Enfim, Sim, saúde mental, cara, que é uma coisa que é inacessível para a população negra, sobretudo para o sim, homem negro no serviço público de saúde. sim, Já tem a barreira de ser negro e entrar no serviço público de saúde e sim, lidar sim. com um serviço que não te atende, com profissionais que não são preparados. Uhum. A gente, por exemplo, não fez o recorte do homem negro gay, Sim, que precisa cuidar da saúde, né? Quando a gente fala de, por exemplo, de exame de próstata nas sim. nossas campanhas, na televisão, na unidade básica de saúde, esse grupo não entra nas campanhas. Você já viu ser citado? Não. Né? Não fala dessa galera. E eles estão aí, eles existem, né? Uhum. Então, já são estigmatizados por serem homens. Aí acabam sendo estigmatizados mais ainda por serem gays, né? Eu posso estar falando alguma besteira no sentido de, é, de identificação, de nomeação. Não, eu acho que a gente está numa conversa onde esse tipo de nomenclatura, né? Vou colocar aqui Isso, com isso. muitas aspas. Quem está aqui já entendeu que a gente está falando de uma coisa muito importante. E aí não vai ser aquela, até como tem sido, você fez besteira porque você falou errado. Cara, Uhum. não vai, não vai. E eu digo isso para Sim, quem tentar julgar a gente, se alguém que tá ouvindo a gente tentar julgar, usou o termo errado, não, cara, a gente tá falando de coisas aqui de vida, então a gente sabe do que a gente tá falando e se errar um termo aqui ou errar outro, não vai ser isso que vai tirar o brilho da nossa conversa, sim, então fica realmente bem tranquilo, não se preocupe com isso não, porque quem tá ouvindo sim. a gente até agora, com certeza quer ouvir coisas importantes. Uhum. Entendeu? Então, assim, esse grupo também, ele também tem essa barreira no serviço público de saúde, principalmente nas unidades básicas de saúde, que não Uhum, estão preparadas. Eu trabalho numa unidade básica de saúde, eu me coloco, inclusive, como um profissional que também não está preparado para lidar com uhum, isso, porque é muito difícil quando você é um homem negro nesse espaço, que é o espaço que violenta homens negros. sim, Nós sim, que somos trabalhadores, sobretudo o agente de saúde, acho importante fazer uhum, esse recorte aqui, a gente não consegue atendimento, ô Diego, na unidade que a gente trabalha. Né? E isso é muito difícil quando a gente passa mal, quando a gente tem alguma sim, questão, fora a desconfiança, né? Não quer trabalhar, preguiçoso, bababá, uhum, bababá, toda aquela coisa que a gente sabe. Mas é isso, cara. E aí, dessa coisa de saúde mental, dentre os homens, que eu acho importante a gente se atentar para isso, né? Se cuidar, olhar para si, quebrar preconceitos, estigmas. Por exemplo, eu acabei de falar da próstata, né? Que uhum, a gente, eu pelo menos estou chegando na idade já de fazer, sim, eu já estou bem resolvido com relação a isso, uhum, já quebrei isso há muito tempo, mas a gente ainda tem essa população que sim, tem preconceitos, que não entende, que acha que é uma violação do seu sexo, sabe? sim. Ah, não, vai mexer com a minha É, masculinidade e tal, vai cair entendeu? por terra, vai ruir toda a Isso. subjetividade da pessoa, né? Exatamente, exatamente. O que vão falar de mim na roda dos meus amigos e tal. Uhum. Mas é isso, Diego. Cuidar dessa saúde mental para Nossa. você se entender como alguém que precisa sobreviver primeiro por si, Sim, sim, né? sim, sim, sim. E aceitar também receber cuidado, né? E aceitar procurar e receber. Acho que você falou uma parada ali, não, você falou uma parada aqui que eu acho que é importante demais, principalmente para se compreender enquanto indivíduo, né? Então, a gente não vai conseguir acessar isso se não estiver trabalhando no contexto da saúde mental, entender, cara, verdade, eu preciso cuidado, nem que seja me cuidar. E aí traz pro que a gente começou a falar, eu preciso envelhecer aqui, cara, preciso garantir, ainda que seja para garantir outra demanda, assim, eu não posso deixar ninguém aqui desamparado, então eu ainda tenho que continuar bem, porque se Sim, eu partir, eu vou deixar a gente desamparada, eu não vou fazer somente falta, eu vou estragar tudo, né? Então, assim, a gente vai assim, eu não posso parar de trabalhar, vamos ter que dar uma lubrificada nessa máquina aí, inclusive, né? e essa coisa de não poder parar de trabalhar, a gente entra no outro problema do homem negro, Diego. É que muitos de nós, se comparar na população de homens brancos, é majoritariamente, né? Mas eu não tenho essa Uhum. porcentagem entre os homens negros. Mas nós somos muitos ainda no mercado de trabalho informal, Sim, que não garante para gente, por exemplo, uma aposentadoria, que não garante para gente um INSS em caso de sim. acidente, e nem Uhum. tampouco uma remuneração no tempo que a gente está acidentado em casa. Sim, sim. Então,
como é que a gente vai cuidar da saúde, como é que a gente vai pensar em todas essas questões se a gente não tem esse cuidado, se nós estamos na informalidade. Sim. Eu estava conversando ontem, por acaso, com um colega lá no trabalho, que até a representatividade na política faz com que a gente adoeça cada vez mais, porque para olhar por nós mesmos, Diego, só nós por nós, tudo que nós tem a nós, né? Eu gosto muito do Emicida. Então, se a gente não consegue representatividade nesses locais, a gente sempre vai ficar à mercê de homens brancos, salvadores, que vão resolver todos os problemas, que na verdade a gente sabe que não resolve. Não, exatamente. Entendeu? Não leva a lugar nenhum. Sim, de verdade. E acaba que, pô, não tem nem o que acrescentar sobre isso, né? Quem vai enxergar algumas coisas das nuances que a gente está falando aqui em relação a pensar a saúde para se manter funcional, para continuar garantindo que um lar tenha subsistência, né? E não só falar assim, você tem que estar bem porque saúde mental importa, você tem que envelhecer bem para jogar dominó, e a gente ainda pode voltar para um outro ponto assim, cara, eu não preciso envelhecer bem para jogar dominó, não, preciso envelhecer porque se eu parar de trabalhar ninguém vai comer aqui, então assim, preciso envelhecer bem para continuar trabalhando, até ter condições, e eu acho que a gente precisa, não pode esquecer, e isso não está distante da gente, né, e o motivo de você estar aqui é porque talvez você seja uma das pessoas que eu conheço que mais perto chegam dessa realidade de maneira real, né? E eu quero dizer, eu não traria um político aqui para falar disso, porque seria alguém que faz. Eu conheço o povo. Não, cara, você não conhece. Desculpa, quem conhece o povo aqui, dentro de todo o meu leque de opções, é alguém que vai na casa das pessoas, né? Nem vamos chamar um médico aqui. Pô, beleza, chama um médico pra gente falar de outras questões que são inerentes a médico, mas tipo assim, quem tá batendo na portinha ali, indo na casa das pessoas, vendo como elas estão morando, pô, um agente de saúde não tem ninguém que seja um posto mais avançado do que a gente. E talvez a pessoa de quem a gente está falando agora não tenha condições de falar de si dessa forma, né? De um olhar de quem observa, do olhar de quem vive. Então, eu preciso remarcar a importância dessa conversa para onde ela está sendo inserida, né, nesse mês de julho, inclusive, que é o mês que a Parentalidade para falar sobre masculinidade, e o porquê de ser você aqui enquanto um agente de saúde comunitária, de quem é que vai ali dentro da casa das pessoas ver, você vai ficar doente de dengue, vai ficar doente disso aqui, esse valão que passa aqui na frente tá colocando muito mosquito, é isso. Cara, se as pessoas não conseguem imaginar mais isso, a gente vai lembrar elas que a realidade não é post de Instagram, não é esse tipo de coisa. A gente precisa continuar. Assim, a prova de que é sempre nós por nós, Diego, é que dentro da saúde a gente tem 3 políticas públicas, né, muito importantes, que é a Política Nacional de Humanização do SUS, a Política Nacional Integral da População Negra e a Política Nacional Integral da População LGBTQIA+. Todas essas 3 políticas, elas foram construídas a partir da participação social. Sim. Negros, da população LGBT e de alguns trabalhadores do SUS que se entenderam enquanto violentadores nesse processo de atendimento, de acolhimento no serviço no dia a dia. Então, como que a gente vai mudar a perspectiva de uma sociedade racista se a gente não tem no poder alguém que sofre o racismo? Sim. É impossível. Sim. Só tem 2 grupos. O racista e o não racista. Não existe o terceiro grupo. Não existe. Né? Não existe o terceiro grupo. Eu não acredito naquele grupo antirracista no sentido que a gente vê dos homens brancos falando de racismo, por exemplo, nos programas de televisão. Né? Aquilo ali, para mim, é um processo de antirracista que, na verdade, só é a manutenção do poder deles mesmo. Né? Eles, inclusive, tomam o nosso lugar de fala quando eles tomam essas pautas. Né? Então, isso é muito arriscado. Então, é isso. Você tem o racista e quem sofre com o racismo. E quando a gente vai para as representatividades, para os homens que estão ali em cima, com as mulheres que estão no poder, a gente tem os racistas dominando. E quando a população
população consegue se reunir, discutir pautas, ela vai criar essas políticas, como essas 3, por exemplo, que eu criei, que na prática ainda não se aplica. A gente ainda tem homens negros sendo estigmatizados nas unidades básicas de saúde, Sim. a gente ainda tem homens negros que sequer são dispensados do trabalho para cuidar da sua própria saúde. Isso já entra numa outra questão. Se esse homem falta ao trabalho, ele é mandado embora. Se ele dá um atestado, ele é mandado embora, porque nem o atestado é aceito hoje no trabalho, né? Beleza, que é uma coisa... toma aqui o atestado, mas e aí? Da próxima oportunidade você vaza. Exatamente, né? Ninguém vai falar claramente que você saiu porque você botou um atestado, mas você sabe que você saiu por conta disso. E a gente tem a própria população LGBTQIA+, que ainda não se vê como aceita no serviço de saúde. Eu acho que isso aí talvez seja uma unanimidade, cara. Eu não é difícil, por exemplo, é uma coisa difícil para falar aqui, que eu vou tentar ter muito cuidado. Mas a gente já tem uma política regulamentada e muito bem definida, que é a do nome social. Sim. Que o trabalhador da saúde não respeita, né? Então, quando chega aos olhos dele uma pessoa com um documento escrito Diego, mas a pessoa quer ser reconhecida como Fabiana, a maioria dos trabalhadores chamam como Diego, mas não é por implicância mesmo, sabe? Cara, implicância pura. Então a gente fica naquele movimento. Tá, beleza, existe uma política nacional integral de saúde da população negra e da política LGBT, mas o que a gente faz com esse papel? Porque é só papel, entendeu? É só papel. Alguém pensou, escreveu, e quem pensou e escreveu tá no grupo de quem sofre o preconceito, mas na hora de aplicar, quem detém o poder, Diego, da cura dentro de uma unidade básica de saúde? Sim, é o funcionário. Né? Pra que eu vou lá pra ser chamado pelo nome errado? Melhor eu ver aqui, daqui a pouco essa dor passa, e aí passa mais 1 ano, mais 2, mais 3, descobre que era algo mais grave. Não, pô, não quero lá, eu vou lá e não sou respeitado. Chega lá, vê meu documento, vê que eu sou diferente, aí me chama pelo meu nome. Se a gente não gosta que confunda os nossos nomes, eu te chamo aqui de Leandro. Você já não vai gostar? Imagina. Eu até falo, vira e mexe a Diogo. Não, cara, meu nome é Diego. Não, que eu não gosto que confunda. Então imagina você que tá, de fato, se vendo numa outra identidade, que você tem uma outra identidade, e chega lá, a pessoa vê que nem é um nome que você vai confundir, você tá chamando pelo nome errado, o contrário, que já é regulamentado. Para quem acha que isso não vai espantar a pessoa. A pessoa não volta mais, Gil. Não volta. E ela não volta só ali, ela não volta em lugar nenhum. Não volta em lugar nenhum. Porque, e assim, entendeu? Sim. Pode falar. E assim, a gente tá falando de algo que eu tenho certeza por ver. A gente tá falando de algo que acontece aqui nessa conversa minha, não. A gente tá falando daquele posto que tem na rua de trás, ou dali a 2 quarteirões da pessoa que pode estar ouvindo a gente em casa, que vai acontecer. Ah, mas isso aqui não acontece. Por que será que não acontece? Porque talvez as pessoas já nem vão lá. Elas já não vão. E não vão mesmo. É muito difícil, até pra gente tentar convencer. Doenças que são consideradas de pobre, e aí quando a gente fala de pobre, a gente tá falando da população negra. Sim. Né? Sobretudo. Sim. Tuberculose, hipertensão e diabetes, por exemplo. São doenças consideradas doenças de pobre. A gente sabe que acomete pessoas com uma maior renda e tal, mas muito pouco, principalmente a tuberculose. E a gente não vê campanhas de conscientização dessas doenças na televisão. Ninguém fala nada, porque ela não está acometendo quem tem direito, vamos dizer assim, o direito de viver, o direito de sonhar, o direito de construir uma família, né? Essa galera tá muito bem estruturada, essas doenças dificilmente chegam até lá. Exatamente. Não é essa galera, por exemplo, que tem Alzheimer, que tem Parkinson, que também são doenças majoritariamente na população negra, em homens negros principalmente, e a gente não tem essas políticas, a gente não tem discussão para mudar e para ter uma perspectiva de futuro melhor. Por isso que eu falei, cara, eu fico pensando na minha filha de 2 anos e no meu filho. Eu não sei se eu vou chegar à terceira idade. E eu não sei mesmo, Diego. Essa é uma realidade nossa. É uma realidade nossa, porque é o que a gente vem falando até aqui agora. A gente não tem nem paz para adoecer. Você vai pegar aqui agora, Léo passou mal, vai pro posto. E aí? A gente nem pode ficar doente, Diego. A gente nem pode ficar doente. Exatamente. Tem noção disso? E eu vou falar sobre isso aqui agora, porque eu tô com uma otite. Eu peguei essa otite semana passada, eu tive um ritmo muito forte no trabalho, a imunidade baixou, várias coisas aconteceram e aí eu adoeci, né? Eu tava guardando isso pra gente falar sobre isso aqui hoje, porque eu acho importante deixar isso remarcado.
tô fanho, quem tá me ouvindo sabe que minha voz não é assim, mas eu tô com uma otite forte, eu tô tomando antibiótico e anti-inflamatório, corticoide, tô com muita secreção, e aí no trabalho, o pessoal falou assim, e aí, cara, dá pra gente fazer tal coisa? Não dá pra gente fazer tal coisa? E eu me vi no trabalho falando assim, pô, eu tô com um negócio no ouvido, e aí eu vou precisar me afastar de algumas atividades aqui, porque a gente mexe com muito barulho às vezes, e incomoda, tá sensível, não sei o quê. E eu passei a semana inteira, a gente tá gravando numa sexta, eu adoeci no início da semana. Eu passei a semana inteira dizendo que eu tava com um negócio no ouvido. Hoje, quando eu tava voltando pra casa, dirigindo, né? Hoje eu podia ir de carro pro trabalho porque o tempo não tá muito bom. Geralmente eu vou de bicicleta. E eu parei, quando eu botei a mão no volante, falei assim, eu não tô com um negócio no ouvido, eu estou doente, eu tô tomando antibiótico, tá ligado? Eu estou doente. E eu só consegui dar conta disso no final da semana, sexta-feira. E eu não vou trabalhar amanhã porque eu tô com dispensa médica, quanto barulho que às vezes tem lá. Mas assim, eu falei assim, caramba, eu tô doente, eu tô falando pra todo mundo que eu tô com um negócio no ouvido a semana inteira. Eu não me dei o direito de dizer para as pessoas que eu estou doente. Não me dei o direito de adoecer. Se a gente for levar até para esse lado mais psicanalítico, eu não me dei o direito de adoecer. Eu falei para todo mundo, inclusive para mim, que eu tô com um negócio no ouvido, tomando antibiótico. Então é sobre essa realidade que não tá longe da gente, não. Eu quero que todo mundo que tá ouvindo a gente hoje saiba que isso tá batendo a porta da gente o tempo inteiro, né, cara? O tempo todo. Eu tô aí mais ou menos há 2, 3 meses de passar por uma troca de empresa, né? Isso acontece de 2 em 2 anos aqui no Rio de Janeiro com a gente de saúde, principalmente. Eu tô com uma hérnia, eu tô com um cálculo renal, que eu tô segurando o máximo possível para não fazer essa cirurgia antes da troca. Sim. Porque eu corro um sério risco de, no período da troca, estar afastado e não retornar. Então, assim, a gente não pode. Isso não é uma coisa que acontece com todos os homens. Não. Não são todos que têm o privilégio, por exemplo, de... Não, cara, eu vou parar. Como você falou, tô doente, eu preciso parar, pô. Eu preciso parar. Não, eu preciso, mas eu não posso. Porque eu sou substituível, né? Tudo é muito rápido, tudo é muito dinâmico. Hoje eu tô presente, sou importante, amanhã não tô mais. E por eu saber que amanhã eu não sou mais importante, eu preciso estar independente da minha condição, independente da minha saúde. E é isso, essa é a realidade nossa, né? A gente não dá pra parar. Não dá pra parar. E não dá mesmo, Diego. E por mais que é o que você falou agora, eu tô doente, eu preciso entender e assumir e falar pros outros que eu tô doente. Mas dá pra parar, Diego. Seja honesto, cara. Não dá. Quer dizer, desculpa, seja honesto não se trata de honestidade, desculpa. Sim, eu entendi. Não dá, porque não dá, mano. O meu chefe hoje, eu avisei que ele lembrou, né, que durante a semana eu não pude fazer algumas atividades que eu deveria ter feito, que era um acordo nosso ali, e exigiam um certo tipo de esforço. E aí eu falei, eu programei pra semana que vem, quando eu tiver melhor, eu vou fazer, e aí a gente vai fazer, já esquematizei, tem um amigo que reveza ali as responsabilidades do local, do setor onde eu trabalho comigo, ele tá de férias, então eu tô sobrecarregado, e aí eu falei, semana que vem eu já programei, porque quando ele voltar, ele faz tal coisa, eu faço tal coisa, eu faço tal coisa. Aí ele, pô, mas o que houve essa semana? Eu falei assim, não, essa semana não deu pra fazer, não sei o quê. Ele, pô, mas fala com ele já, pra ver se segunda-feira ele já chega fazendo. E eu fui aqui me responsabilizando por as coisas não terem sido feitas. E ele esqueceu, porque eu tive que dizer a ele que eu tava de atestado pra não fazer algumas coisas. E ele esqueceu. Tipo assim, eu sei que ele esqueceu porque ele tá num cargo de chefre, ele não é o meu patrão, ele não paga o meu salário, mas ele esqueceu devido às outras atribuições, né? Tô sendo até benevolente aqui, porque ele pode ter cagado pra isso também. Mas assim, tipo assim, tá, mas não fez porque, tipo assim, cara, e aí volta no que eu tava falando assim, não fiz porque eu tava doente, eu não podia chegar lá e fazer, porque eu tô doente, isso aqui, então eu falei assim, não, pô, mas semana que vem a gente vai fazer, então vamos nos preparar pra tal, não sei o que, e eu falei assim, caramba, eu não pude nem adoecer, porque quando ele soube, ele ficou puto, ele, porra, caramba, tinha tanta coisa planejada, eu falei assim, cara, mas... Porque o outro colega falou e ele falou, eu ouvi uma piadinha, por que o Diego não tá, não sei o que, eu falei assim, cara, não, ele tá doente, não sei o que, ele, porra, não. Aí eu pensei que ele tivesse um outro compromisso essa semana, porque eles não contam nem com isso, assim,
E eu tenho levado ultimamente um pouco dessa filosofia, tentando inserir no trabalho. Ah, por que não deu certo? Por que deu errado isso aqui? Porque eu sei que é óbvio que eu tenho a possibilidade de abertura com as pessoas com as quais eu trabalho, apesar delas não ligarem muito para esses conceitos, eu tenho essa possibilidade. Então eu vou me colocar num lugar de privilégio para falar isso aqui, mas eu queria trazer algumas digressões para isso, né? E aí eu falei assim, não, cara, olha só, eu fiz isso aqui errado porque eu sou humano, eu errei. Isso aqui deu errado porque eu errei, porque pessoas erram, sabe? Não é porque eu não podia. Não, cara, eu errei. Ó, tô assumindo a responsabilidade. Fiz um relatório errado aqui, vou precisar refazer. Pô, mas a gente perdeu o prazo. Eu errei. Cara, desculpa, eu errei. Entendeu? Assim como também as chefias erram quando a gente vem trabalhar quando não deve, quando a gente fica depois da hora porque não precisava. Errei, todos nós erramos, beleza? Beleza? Vamos lá falar do prazo, me responsabilizo, se eu tiver que falar com alguém, refaço, enfim, N coisas. Mas é esse direito que a gente não tem de lembrar da gente enquanto um corpo humano, né? Para voltar para nossa conversa aqui. Sim, é mão de obra barata, né, Diego? Sim, então, muito. Além de você não ter o direito de adoecer, e você trabalha doente, a nossa mão de obra, historicamente, ela é uma mão de obra barata. E por ela ser barata, ela é substituível. Como a gente sabe, cara, que é substituível, a gente acaba passando por cima da gente. Sim. Passa por cima de nós mesmos. A gente suporta casos de racismo por conta da necessidade de sobreviver. Né? A gente suporta uma hérnia. Cara, eu tô com muita dor. Eu tenho crises assim que são absurdas. Imagina. Mas eu tenho que trabalhar, entendeu? Eu tenho que trabalhar. E quando eu chego no trabalho, que eu vou conversar lá com um médico na equipe, é um analgésico, eu tenho que tomar, né? Não tem muito o que fazer e tal. Mas eu tô ali, tô trabalhando. Porque a gente não tem um direito mesmo. Pra gente é negado essa coisa de... não é nem de autocuidado, né? Mas pra gente é negado a possibilidade, sei lá, do tratamento, vamos dizer assim. Sim. Eu falo isso enquanto profissional de saúde, né? Quando você entra numa unidade básica de saúde, você quase não vê homens lá dentro. Quando tem, são adolescentes, jovens, né, levados pelas mães porque estão com algum problema, mas homem é muito difícil. Hoje mesmo eu fui fazer visita domiciliar para um paciente hipertenso. E aí, na verdade, não fui fazer visita, né? Fui levar um encaminhamento de receita para ele. Eu cheguei lá, ele estava infartado no hospital. Tá internado no hospital, teve um infarto, tá com um coração grande. E é um cara que não ia na unidade básica de saúde. É um homem, entendeu? Não vai na unidade básica de saúde por N motivos. Essa é a real mesmo, assim, do homem. A gente não tem tempo para se cuidar, a gente não pode se cuidar. Se for um homem negro, pior ainda. Mas cuidar dos outros e dos afazeres do trabalho dos outros é o que a gente tem que fazer, né? É isso. Sim, de verdade. Ninguém falou aqui até agora do não quer se cuidar, né? A gente tá falando negativo. de possibilidades. Eu não conheço ninguém, Diego, que não vou me cuidar, não. Não quer. Não conheço, cara. De verdade. Todo mundo quer viver, cara. Não, com certeza, porra. É muito, muito óbvio isso, né? E trazendo para esses exemplos que você trouxe até agora, né? Eu queria que você falasse aqui para mim, para quem tá ouvindo a gente agora, um pouco dessa sua experiência como agente comunitário de saúde, né? Das coisas que você vê, que são ligadas ao tema da nossa conversa, né? Você já até trouxe um exemplo agora, mas assim, coisas que quem não vive talvez não saiba que aconteçam, né? Que talvez não saiba nem que existam, não sabe nem o que se faz. Então, se você quiser trazer pra gente aqui alguns exemplos. Você tá falando do trabalho do agente de saúde ou coisas que a gente vê no nosso cotidiano? Das duas coisas, já que você me fez essa pergunta, né? Fala um pouco do que você faz enquanto trabalho, como o que um agente de saúde faz, Perfeito. a necessidade e o papel dele dentro desse sistema de saúde e coisas que você vê também logo na sequência. Pode trazer alguns exemplos aí que são talvez remarcáveis para essa troca nossa aqui, como você deu agora. Tá bom. Obrigado por esse espaço até de falar o que é agente comunitário de saúde, porque eu percebo que a população quase que de uma forma generalizada não entende, né, o trabalho do agente comunitário de saúde. Primeiro que é um profissional, Diego, que
ele não tem atividades técnicas relacionadas à saúde, de fato, sabe? Patologias. O trabalho do agente comunitário de saúde é acompanhar as famílias, entender as demandas que essa família tem de saúde, como, por exemplo, as vulnerabilidades sociais, né? Esses determinantes, mas também as condições de saúde dessa família. Hipertensão, diabetes, acompanhar crianças, gestantes. Então, o nosso trabalho mesmo é ir até um domicílio, levar uma demanda médica, algum retorno, encaminhamento de exame, por exemplo, mas principalmente trazer essa demanda dessa família para discutir lá na equipe. Então, a gente consegue perceber uma família onde tem muitas pessoas desempregadas. A gente vai discutir na equipe como que esse desemprego dessas muitas pessoas, ou de um ou dois, afeta no desenvolvimento dessa família, alimentação, acesso ao serviço de saúde, né? Educação também, a qualidade dessa educação, saber se uma criança está na escola. Então, o agente comunitário de saúde é quase, e não vou falar que é porque eu não quero de forma nenhuma desvalorizar o profissional de serviço social, mas o que a gente anterior ao do assistente social. Então, o assistente social, ele tem, por exemplo, uma demanda de uma criança que está fora da escola. Ele pega essa demanda e vai resolver. O agente de saúde é quem pega essa demanda e leva para ele. O agente de saúde pega uma demanda de saúde, leva para o médico, leva para o enfermeiro, leva para um psicólogo, para um psiquiatra, leva para, sei lá, até para uma emergência, se for o caso. Esse é o trabalho do agente de saúde. Então, a gente não tem muita abertura para resolver a maior parte dos problemas que a população tem. E pela população não entender, por isso a gente é tão desvalorizado e maltratado também, né? Porque a gente carrega o peso de resolver coisas que a gente não consegue. Não tem braços nem autonomia. Agora, cara, coisas assim do cotidiano que eu vejo muito, Diego. Eu sou do Complexo de Manguinhos. É a favela que eu nasci. E é a favela que eu não vejo desenvolver muito. Então eu vejo, por exemplo, cara, crianças, assim, idosos, homens, vou falar de homens, né? Os idosos homens. Passando fome, morando em barracos de madeira, com esgoto, céu aberto, passando dentro do seu barraco. Essa ainda é a realidade que a gente tem nas favelas. Não sei se todos, mas aqui no Complexo de Manguinhos a gente ainda tem essa realidade. Que é a realidade mesmo desse povo que é marginalizado, desse povo que foi separado da sociedade, né? As pessoas estão discutindo aí, achei ridículo isso, mas as pessoas estavam discutindo a praia, o direito de ir à praia. Quando a gente vê que está sendo construído perto das favelas, praças, piscinas, para impedir que a gente chegue à praia. A gente já não tem direito de ir à praia. O que eles estão discutindo não é se o pobre vai pisar na praia ou não, porque a gente já não consegue chegar lá, né? De fato. Mas olhando para a nossa realidade, assim, para o meu trabalho na saúde, dentro dessas casas, eu vejo muita pobreza, eu vejo muito descaso e vejo muita violação do direito do homem. As unidades básicas de saúde não discutem a saúde do homem. A gente tem, para você ter noção, grupo de gestante, grupos são... A gente reúne ali as gestantes todas para discutir a saúde de diferentes formas. Então a gente tem grupo de gestante, a gente tem grupo das mulheres, grupo dos adolescentes, a gente tem grupos de tabagismo, a gente tem grupos de uma série de coisas. Mas a gente não tem grupos de homens, a gente não discute a saúde do homem. Isso é um fato, isso acho que é uma coisa que é indiscutível. O que a gente tem que discutir é, vamos começar a fazer. Mas mesmo quando a gente tenta começar a fazer, ou propor, como por exemplo um colega da minha unidade, agente de saúde, propôs um grupo de homens para tratar da saúde do homem, o retorno que a gente teve da gestão da unidade foi que a unidade não tem mais braço para desenvolver mais nenhum grupo. Desconsiderando a necessidade de conversar com esses homens, de falar com eles sobre saúde e tal, dar a possibilidade de que eles possam acessar o serviço de saúde. É isso, cara, é essa loucura. É muita coisa, né? Que a gente vai vendo que vai levando ao indivíduo a se negar e a se apagar enquanto uma pessoa, né? Ora, se a gente não tem alguns direitos assegurados, por que a gente vai buscar outros? Por que a gente vai buscar se entender, se compreender? Eu acho que essa nossa troca aqui, ela também é muito importante, né, Léo, para a gente colocar em alguns lugares algumas coisas que às vezes acabam ganhando muito, muito vulto na internet. Como você mesmo falou, que homem isso, homem aquilo, homem preto isso, homem preto aquilo. A gente não tá levando discussões sobre esses caras aí que estão sozinhos, morando num barraco de madeira,
que vem de uma família que foi separada por causa de outros atravessamentos, aquele cara que saiu de casa, que, porra, não teve acesso a conhecimento, cuidado, e aí vai para um vício, e a gente está falando até de bebida, né? Vai fugir para algum lugar, acaba com a família, vai para um Fuga. outro lugar e vai morar num barraco sozinho, sem direitos, sem acessos, e aí a maneira como o Estado e o sistema pudessem alcançar de trazer esse cara e falar para ele, olha, você ainda é uma pessoa. E aí a gente vai, porque a gente está falando do posto de saúde dali do Jardim Botânico, onde o pessoal do Dominó vai para fazer exame de pressão e glicose, não. Ele está falando de Manguinhos, a gente está falando de um local pobre, né? A gente não disfarçar aqui, botar outras palavras, a gente está falando de miséria. E aquele posto que fica ali no meio daquilo ali, e você vai falar de saúde mental com aquele cara que botou uma tábua no chão para o esgoto passar e ele não molhar o pé quando não chove, né? E aí quando a gente vai chamar esse cara para tentar chamar ele para fazer uma reunião para falar assim, vamos medir a pressão, vamos cuidar do colesterol, vamos ver aqui, e aí trazendo outros direitos para ele voltar a se enxergar enquanto uma pessoa, e o próprio sistema, né? Assim, não, a gente não tem braço para fazer isso, não. Não tem espaço na agenda. Não tem espaço na agenda. Então a gente não tá falando de homens negros empoderados aí, internet fora, não. A gente tá falando de quem existe de verdade. Quem existe de verdade não é visto, né? Por isso, eu quis te trazer aqui hoje, porque eu sei que você vê esse tipo de coisa. E não poderia ser só eu aqui falando, Diego fala isso aqui, não. Estamos falando aqui de quem vai lá no meio disso tudo e vê e volta e fala assim, eu não consigo fazer mais nada com isso. Eu tô aqui, não e dá agora? Pra fazer nada. É isso aí, a gente não tem. Cara, não dá. Não dá pra fazer nada. Não dá. A gente tem uma série de demandas, assim, casos complexos demais, mas parece que é mais uma escola, Diego. A sensação que eu tenho, tá? É que quando a gente vai discutir casos complexos, por exemplo, parece que é uma escola onde eu tô adquirindo conhecimento, aumentando o meu currículo e beleza, vamos pro próximo caso. Sim. Quero aprender mais um pouquinho. Sim. Entendeu? É aquela velha discussão que a gente tem na universidade, né? Fala de pobreza, mas não quer nem chegar perto do pobre. Exatamente. Entendeu? É isso. Então, a gente fica meio que sem saída, cara. E o agente comunitário de saúde, né? Só aproveitando o espaço, ele, para piorar, Diego, ele ainda é o profissional mais estigmatizado do serviço público de saúde. Porque para ser agente comunitário de saúde, você não precisa ter ensino superior, você não precisa ter uma pós-graduação, né? Entre muitas aspas aqui, basta você ter um ensino médio e ser maior de 18 anos. Sim. Então esse profissional dentro do sistema de saúde, da atenção primária, dificilmente é visto como alguém que tem condições intelectuais até de contribuir para a saúde pública. Exatamente. É uma luta, cara. É uma luta, assim, absurda, né? Eu respondi ontem no Instagram, alguém me questionou por que tem um agente comunitário de saúde na internet, fazendo conteúdo de saúde, né? Se eu não preciso ter nenhuma formação na saúde, então como é que eu vou falar de saúde? É dessa forma que a gente é visto dentro do sistema, né? Imagino. E aí é isso. E aí quando a gente pega uma demanda que é muito complexa, a gente vai levar para o médico, ele tem milhões de demandas complexas, porque o sistema está precarizado, é um médico para uma equipe com 4.000 usuários, que também não dá conta, o médico está sobrecarregado demais, enfermeiro sobrecarregado demais. Para você ter noção, a minha equipe, a gente tem cerca de 3.500 usuários e nós somos 6, 7, 8, 9 profissionais para dar conta de quase 4.000 pessoas. Não dá. Sim. Não tem como. Não, verdade. E eu preciso também falar sobre isso que você falou, né, de quem está no campo mapeando as coisas, porque, você falou uma parada aí que eu acho que a gente precisa também trazer um contraponto, e eu não estou negando o que você está falando aqui, não, muito pelo contrário, eu vou usar o que eu vou falar agora como uma inclusão para a gente dar um pouco mais de profundidade nisso. É um profissional, agente de saúde, que está cuidando de muita gente, é desacreditado pelos seus, eu vou colocar entre muitas aspas, superiores hierárquicos dentro disso tudo. Quando eu fui na Clínica da Família, que é aqui do lado, eu moro também em uma comunidade. A Clínica de Saúde é no meio da comunidade. Quando eu entrei na Clínica de Saúde,
eu falei, pô, eu preciso pegar um documento aqui que eu queria fazer um espermograma, porque eu fiz a vasectomia, eu não pude voltar porque eu tive que viajar a trabalho, não sei o que e tal. A agente de saúde, ela perguntou, você mora onde? Eu falei, ó, eu moro ali, na rua tal, 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 tal. Ela, eu sei. Eu nunca tinha visto essa mulher e eu preciso deixar isso aqui bem marcado. Sei onde é. É você que tem 2 filhos com cabelo enroladinho, assim, né? Que a sua esposa sempre tá lá, 2 crianças, bem moreninha, de cabelo encacheado, enroladinho. Eu falei assim, sou eu mesmo. Ah, tá, seu documento ele tava aqui e tal, não sei o que. A gente até tentou entrar em contato e não conseguiu. Eu não tinha falado meu nome ainda, tá ligado? Uhum. Eu falei o meu endereço e ela soube dos meus filhos. Ela nunca tinha me visto. Então, assim, como é que a gente vai desvalorizar uma pessoa que tenha essa sensibilidade de olhar o endereço, lembrar das pessoas que moram naquela casa, porque eu tenho certeza que você lembra das pessoas que moram nos lugares onde você vai, e trazendo para essa nossa construção até esse momento, depois esquecer delas para não sofrer junto, sabe? Eu acho que é cruel quando a gente pensa que um profissional como esse, que está ali no meio da guerra, é desvalorizado. Então. Mas pode concluir, desculpa. Não, pode falar, não, pode falar. Ele é desvalorizado porque ele cuida de pessoas que estão à margem, cara. É. O dado que ele traz é irrelevante. Entendeu? Diego, esse dado é irrelevante, Diego. A não ser que seja para fazer conferências, né? Porque o pessoal gosta de discutir, pô. Vamos fazer conferência, vamos fazer congresso, vamos discutir a saúde da população negra, vamos discutir a saúde do homem negro. Mas eu aposto o que você quiser, Diego. Eu desejo muito sucesso no seu trabalho. Acho que você já tem muito sucesso, na verdade. Desejo muito mais para o seu trabalho. Se daqui a 10 anos a gente se reencontrar, continuar com contato e você quiser conversar comigo sobre esse assunto, a gente vai estar falando sobre as mesmas coisas, Diego. Não vai evoluir. Vai estar marcado aqui. 2034, entendeu? Em julho, a gente vai ter essa conversa de novo. Vai ter de novo, como a gente está tendo de novo, porque alguém lá atrás já conversou sobre isso, né? Sim. Você já está conversando sobre isso há muito tempo. Sim. É isso, é muita teoria. De teoria a gente é maravilhoso, né? Sim. Mas de prática, o agente de saúde vai buscar dados que são irrelevantes, a não ser que seja para o desenvolvimento de pesquisas, né? E aí, pesquisa é currículo Lattes, né? É outra parada, é outra discussão. Sim. Para o seu Zé, que tá com a tábua no meio do barraco de um cômodo, virar um número relevante para uma pesquisa de cientista social, ele já morreu e ele já não vai se beneficiar do dado que ele produziu enquanto vida, né? Exato. E ele também nem tá preocupado com esse dado, ele tá preocupado com a saúde dele, né? Com certeza não. Porque pode chover hoje e eu não sei o que eu vou fazer. Ele pode chover hoje. Na verdade, ele tá de saco cheio desse dado. Eu trabalho no Complexo de Manguinhos, e aí no Complexo de Manguinhos, que é uma das favelas mais subdesenvolvidas vou falar do mundo, tá bom? Sim. Mas beleza. A gente tem a Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, que é a instituição de saúde mais renomada da América Latina e uma das mais renomadas do mundo. Dentro do Complexo de Manguinhos a gente tem essa instituição que é uma instituição de pesquisa também, ensino e pesquisa. E ela desenvolve muita pesquisa dentro do Complexo de Manguinhos. A população de Manguinhos ela já está se recusando a participar, porque é cobaia, entendeu? A galera já pegou. Exatamente. A galera já pegou. Como que a gente tem uma instituição de saúde que é bilionária, reconhecida mundialmente, que produz vacina, olha a complexidade da parada, entendeu? Olha a complexidade do trabalho. Sim. E a gente ainda tem uma favela que é subdesenvolvida. Sim. Eu fiz um vídeo uma vez, cara, curtinho, mostrando como é o contraste da Fiocruz com o Manguinhos. Fiocruz é linda, Diego. Não sei se você já conheceu, conheci, cara. Sim. Coisa linda, de arborizado. Parece tem que você museu, tá inclusive, caminhando. Que tem dias que é aberto para isso. Parece que você tá caminhando ali na Lagoa Rodrigo de Freitas, né? Ali enfim. Na Zona Sul. Mas quando você dá um passo para fora da Fiocruz, você já vê uma cacetada de barraco. Literalmente essa a sua visão. Barracos de madeira, esgoto a céu aberto, rio passando, e é esse contraste, né? Então a gente vive essa situação. Então a gente também tem aí... A Fiocruz, ela mantém o Museu da Vida, né? É o Museu da Vida o nome. Pois é, né?
Ninguém pode discutir de quem é essa vida, né? Exatamente. Exatamente. É. E eu achei muito interessante você falar isso, que a população ganhou, que tá sendo só cobaia. Não, Olha que já, cara, interessante. já. Antes de ser agente de saúde, eu trabalhei 6 anos como agente de campo numa pesquisa clínica, né? De uma vacina que hoje a vacina deu certo, tá aí rolando. Sim. Mas a gente tinha dificuldade, cara, de conversar com as pessoas. Eu achava legal, né? Porque a gente vive aquele negócio, pô, sou profissional. Sabe quando você trabalha pro Estado, mas você tem uma visão crítica e sabe quem é o Estado? Então você fica Sim. naquela, né? Você fica torcendo pro Estado se dar mal. Sim. Não é que eu queira que o Estado... Não é Sim. mas Entendo. enfim, aí eu chegava, cara, assim, na casa das pessoas para conversar, tentar sensibilizar, mostrar a importância do estudo, e uma das coisas que eu mais ouvia, cara, eu não quero ser cobaia não, que a população já pegou, pô. Sim. A galera já sacou já, entendeu? É muito estudo e desenvolvimento nada. Não faz muito sentido e muito bom você trazer esse contraste de uma maneira tão prática para essa conversa, né? E isso leva também para uma outra pergunta que eu queria trazer aqui para a gente também elucidar mais algumas coisas, né? Se a gente já está falando sobre isso aqui, né? De quão simples é o acesso à saúde e quão dificultado ele é, mas eu queria que você fizesse aqui para a gente um panorama assim, que vai desde a prevenção até a intervenção, no caso de um agente de saúde, e do que você já viu, provavelmente, assim, pô, a gente tentou intervir e não viu, um caso real, alguma coisa que você já tenha passado. Você tem alguma coisa que consegue compartilhar com a gente aqui? Diego, no meu primeiro dia de trabalho como agente de saúde, dia 19 de julho de 2019, eu entrei na unidade básica de saúde, né? Tava conhecendo as pessoas ainda, a enfermeira tava andando comigo pela unidade. E aí, em certo momento, ela me deixou sozinho para resolver alguma coisa. Eu fui lá para fora, né? Para fora da unidade. E aí, enquanto eu tava conversando com a enfermeira, já tinha passado por nós um rapaz para uma consulta normal, né? Consulta de rotina. Um senhor, um homem negro, deveria ter mais ou menos uns 50, 55 anos. E ele passou por nós. Quando eu saí, depois que ela me deixou sozinho, ele voltou. Ele voltou, falou alguma coisa comigo, com quem estava perto ali, e ele desfaleceu, cara. Caiu no meu braço. Eu segurei ele. E primeiro dia de trabalho, não fazia a menor ideia do que fazer ali, só sabia que tinha uma sala de procedimentos, a gente correu, botou ele lá e ele infartou no meu braço. E aí você tá falando desses níveis, né, de acesso, de complexidade. Cara, o cara entrou lá dentro, ele foi atendido, ele saiu e infartou. Né? Então, assim, o que aconteceu? Sim. Né? O que aconteceu? Mas é isso, né, cara? A unidade básica de saúde, ela não é uma unidade de urgência e emergência. Urgência e emergência é UPA, né? O hospital que tem emergência também. Sim. Mas eu não sei se estou fugindo, tá bom? Da pergunta. Não, por favor. Inclusive, cara, esse rapaz, ele faleceu 2 anos depois com um novo infarto, né? Já não tá mais aqui, mas um homem negro, jovem, né? Sim. Por 50 anos é jovem, né? É jovem? Vamos dizer assim, é novo, né? E aí, unidade básica de saúde, ela é literalmente básica, né? Não tem acesso para uma pessoa chegar ali, por exemplo, um caso como esse infartado e ter um atendimento, né? Ou ter um infarto durante o atendimento e não tem estrutura para isso. O que a gente faz, cara, é milagre, né? A gente tem uma... Isso eu tô falando da unidade de saúde onde eu era. Já pedi transferência, não tô mais. Até tem ainda, na verdade, uma UPA ali do lado, colado na clínica da família. Mas eu tô falando desse caso especificamente porque o cara foi para uma consulta, saiu da consulta e infartou. Foda, cara. Eu não sei, assim... E eu não tô sugerindo negligência não, tá bom? Não é isso que eu tô sugerindo, não. Mas o que aconteceu nesse caminho? Que esse cara não foi visto, não foi atendido. Isso passa pelo acesso ao serviço de saúde. A porta está aberta, Diego. A porta da clínica da família está aberta para qualquer pessoa que entrar e precisar de algum atendimento. O problema ela vai ter a sua necessidade sanada? Como é que é a estrutura do sistema? Não é nem a estrutura da unidade básica de saúde, é a estrutura do sistema de saúde. Ele está apto a receber essa demanda que é muito grande, e a gente já sabe que não está, né? Ele é despreocupado mesmo com a demanda que essa população marginalizada traz.
Sim. Mas se a gente for pensar assim, cara, nessas complexidades, a gente tem o Volta na Fiocruz, que é uma instituição avançadíssima de saúde, tem hospitais também na Fiocruz, Uhum. hospitais de alta complexidade, Sim, mas que é inacessível, cara, de certa sim, forma. Porque sim, as pessoas passam mal em Manguinhos, elas precisam ir para outros bairros, né? sim, exatamente. Onde ela Então, está, não tem. o SUS é a porta aberta, beleza, porta aberta, mas como é que é essa porta, né? É. Quem pode Enfim, entrar, como é que entra, enfim, tem que verdade. voltar lá no seu médico, normalmente é isso, né? Não, tem que voltar lá na clínica da família É, para pegar um encaminhamento. O cara tá morrendo ali, mas ele precisa de um encaminhamento. exatamente. Muito sinistro isso. Bom, isso aí leva a gente para uma última pergunta, que eu queria condensar um pouco disso que a gente conversou hoje, né? Queria saber de você, né? Dentro de todo esse contexto que você trouxe pra gente, que te qualifica para trazer mais uma visão do que está acontecendo no mundo real, né? Para as pessoas não acharem que é só internet, né? Porque eu queria que a gente, na verdade, queria que você trouxesse pra gente um resumo, enfim, uma conclusão, ou algo que pareça com tal coisa, que deixa aqui uma reflexão pra gente. Eu queria saber de você se homens negros estão envelhecendo bem, de maneira geral. A gente respondeu, né, logo no início, né? Sim. Homens negros não estão envelhecendo, né? Uhum. Homens negros dificilmente têm essa possibilidade. Primeiro, de envelhecer, e segundo, de envelhecer saudavelmente, que são duas Uhum. coisas, né? Sim. Ter o direito de envelhecer e qual a forma que vai ser esse envelhecimento. Cara, falar do que já foi, de quem já foi, né, dos homens Uhum. negros que não tiveram essa possibilidade, a gente vai falar assim no sentido mais emocional, sentimental, de saudade e tal, de reflexão, de revolta também, do Uhum. porquê que essa galera não teve essa possibilidade, mas mundo real, né? Estamos aqui, eu, você e quem nos ouve. Saúde mental, Diego. Eu Uhum. fico meio assim, eu fico meio mal de falar sobre isso, porque o profissional de saúde, né, ele é como qualquer outro profissional. A gente é especialista numa coisa e a gente indica para todo mundo que é bom, mas a Uhum. gente mesmo não se cuida. Porque dentro desse sistema capitalista, perverso e cruel, Uhum. a gente não tem tempo para cuidar da gente. É isso que você tá ouvindo aí agora. Você precisa mesmo olhar para você. Você precisa Sim. ter aí uma vou chamar de corresponsabilidade dentro da perspectiva da saúde, tá bom, Diego? Uhum. Porque a gente sempre fala lá na unidade básica de saúde para os nossos usuários que também não adianta a gente, enquanto profissionais, orientar se eles não assumirem a responsabilidade Sim. deles, né? E aí trazendo isso para homens negros, principalmente aí já os que estão nessa fase aí de paternidade, que estão com a cabeça quente aí preocupados em como vai ser o dia de amanhã Uhum. e tal, né, ou o mês que vem, porque de repente o salário desse mês está garantido, Sim. é justo pensar sobre isso, é justo mesmo. Acho que a gente não deve se culpar por ter essas preocupações, e muitos de nós ainda se culpam por isso, Sim. Verdade. mas eu não sei de que forma, Diego, não sei de que forma, mas de alguma forma a gente precisa criar uma casca para entender que a necessidade de trabalhar, a necessidade de sobreviver, cara, ela não pode de forma nenhuma ser maior do que a nossa necessidade de cuidar da nossa própria saúde. Verdade. Não tem como, porque, Léo, mas, pô, beleza, tô ouvindo você falar aí, mas se eu não for trabalhar amanhã, meu chefe vai mandar embora. Cara, eu não sei o que dizer para você nessa condição, seu chefe vai te mandar embora. Beleza, cara, mas o que você não pode ir embora é do seu filho, meu irmão. Sim. Da sua filha, da sua Sim. esposa, do seu companheiro, Sim. porque você, de certa forma, negligenciou a sua saúde por conta da necessidade de manter o status do seu patrão. É isso, Uhum. Diego. Sim. Se a Entendeu? gente até, exatamente, se a gente já tiver essa noção Cara, de ao que serve essa negligência, né? Talvez seja melhor para poder ir virando outras chaves. É o que você falou, não vai dar amanhã eu não vou porque eu vou fazer um exame. Não, mas tipo, porra, vamos conversar, vamos pensar, vamos planejar, vamos levar isso para a empresa, vamos levar isso para os lugares. A gente pode até, e eu preciso falar também,
que tem muita empresa hoje querendo parecer boazinha para os empregados. Então, inclusão, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos usar essa porta que muitas estão abrindo. Olha, a gente precisa fazer um programa de saúde aqui para os pais, nem que seja só em agosto, aí todo ano a gente faz um check-up, vamos ver aqui, trazer uma médica ocupacional, ver alguma coisa. É esse tipo de coisa que a gente está falando. Ninguém está falando aqui de, vou a partir de amanhã procurar um terapeuta e não fazer um check-up. Não, usando, já que a nossa empresa está aqui, olha, vamos pensar aí, dia do homem, dia dos pais, dia de alguma coisa, para a gente colocar uma política. Eu ouvi num lugar que, seria legal se a empresa tivesse um dia que ela chamasse um agente de saúde aqui para a gente mapear algumas coisas. A gente está falando de coisas mais simples, que talvez possam ser implementadas na rotina da nossa empresa, que vá até lá, que, enfim... Pensar, eu queria deixar essa fagulha para a gente pensar a possibilidade de levar isso, já que ninguém pode faltar, vamos ver se chama alguém aqui, uma enfermeira um dia para tirar a pressão de todo mundo, ver a glicose de todo mundo, e a empresa já vai começar a pensar nisso, né? Levar esse fazer um hemograma completo. Exatamente. Né? Se você fizer uma enquete aí na sua rede, eu já fiz na minha, cara, perguntando aí para os homens, quando foi a última vez que eles fizeram um hemograma completo, você vai surpreender, cara. Vamos fazer isso. Eu vou botar, inclusive, na legenda. Assim, vou lá fazer uma legenda. Vou lá fazer um hemograma. Cara, a gente não tem tempo para pensar nisso. Não tem tempo mesmo para pensar nisso. E a gente sabe, Diego, a gente sabe quando o nosso corpo tá mal. A gente sabe quando surgem uns sinaizinhos ali, preocupante, mas a gente não tem tempo para pensar nisso. E quando a gente tem tempo para pensar, a gente enfrenta a barreira do preconceito. Tô com senti um mau cheiro no pênis, cara. Mas se eu for no médico, pode ser que seja uma mulher, porque tem isso também, né? O cara fica meio sem jeito de ser atendido por uma mulher, e aí começa a criar diversas barreiras, cria tantas barreiras, cara, que quando o cara procura o médico, já é irreversível. Normalmente pro homem é assim, né? Ele vai deixando pro final, quando vê, já foi. Como foi o caso de um senhor que a gente perdeu, da minha equipe, que a esposa dele já vinha falando há muito tempo que ele estava mal, estava saindo os caroços na cabeça dele, no corpo, e ele se recusando aí, a equipe ia até a casa dele, o médico ia quando dava também, porque a demanda é muito grande. Enfim, o cara morreu agora, eu voltei das férias e ele morreu de câncer. Porque ele era nordestino, né, e ele mesmo falava, não, eu fui criado sem ir pro médico, que é uma outra violência, né? Lá atrás, essa negligência, essa falta do direito de acessar o serviço público. A gente está falando de SUS, de serviço de acessibilidade, mas está falando de 88 para cá, é muito recente. E antes de 88 que a galera não tinha acesso ao serviço de saúde? Quão normalizado não foi crescer sem ir ao médico, né? Entendeu? Essa violência do homem que finge que tá tudo bem. Não é nem fingir que tá tudo bem, né? Eu não tô sentindo dor, não tô doente, não preciso de médico. Quem precisa de médico é a mulher. Sim, talvez nem saiba o que é se sentir mal. Isso aqui é mal-estar, enfim. É isso, mas acho que é isso. Esse recado mesmo final, cara, olha pra você, perceba os seus sinais aí, os sintomas, as coisas que você tá sentindo, olha pro seu corpo, mas sobretudo pra sua saúde mental, porque se você não tá bem psicologicamente, está bitolado aí, preocupado com o dia de amanhã, alimentação, os filhos, esposa, família, você vai parar em algum momento. Então que seja uma parada consciente para se cuidar, que não seja emergencial, porque quando for emergencial, você vai correr tem que ser bem honesto mesmo, Diego, que quando for emergencial, cara, você pode cair numa equipe insensível. Que não vai colocar nada em prática do que se estuda. Saúde da população negra, população LGBT, vamos ter cuidado, né? Vamos sem preconceito e tal. Mas você pode cair aí na mão de profissionais e vai cair na mão, com toda certeza, de um sistema de saúde que não vai estar preparado para lidar com sua patologia, com seu problema, cara. E pode ser tarde demais. Aí você não volta para casa. O que é pior, né? O que é pior? Não voltar para casa ou não voltar pro patrão? Verdade. Eu sei que é pesado falar isso, né? É muito complexo também, mas é isso, né? Massa. Bom, a gente vai pro intervalo rapidinho e já volta.
Eu vou aproveitar esse intervalo aqui para fazer uns ajustes na grade que me pareceram mais coesos. E eles são o seguinte: o Parenta, ele continua quinzenal, mas naquela semana todos os materiais daquele episódio vão sair, para a gente ficar mais atento e mais sintonizado no que está sendo falado. Isso acontece da seguinte forma: na terça-feira da semana do Parenta, sai o programa que você está ouvindo agora. Na quinta-feira eu vou colocar a introdução desse episódio separada para você usar fora de contexto, em alguma outra data, em algum momento que seja necessário, para você poder ouvir aí sem necessariamente ter que ouvir o episódio todo. E no sábado eu volto com algumas dicas ou alguns conselhos que vão dar os nossos convidados, é claro, para pais e mães de crianças pretas. Eu achei que ia ficar um pouco mais coeso se a gente fizesse dessa forma, mantendo o fluxo de informação daquele parente em questão na mesma semana. Me diz aí se faz sentido para você, pode deixar aí no comentário, inclusive. Para mim faz muito sentido, mas se ficar muito em cima, muita coisa, a gente tenta ajustar. Por enquanto, durante a temporada vai ser dessa forma: terça, quinta e sábado vai ter episódio do Parenta. Bom, Léo, eu queria te agradecer por essa troca tão generosa, né? A gente está um tempão tentando conseguir fazer isso aqui, entre trancos e barrancos, doenças e saúdes, enfim, agendas, férias, fim de férias, tudo. Não é pouco tempo que a gente estava tentando, mas essa troca aconteceu no momento certo e isso é muito bom. Ela esperou o tempo necessário. Então, eu queria te agradecer e eu queria deixar esse espaço aqui para você falar das coisas que você faz, dos trabalhos que você faz, que desenvolve coisas na internet também. Então, o momento aqui que eu quero que as pessoas que estão ouvindo Parentalidade Preta saibam quem é você, para além do agente comunitário que veio conversar aqui comigo, né? Coisas que são bacanas delas saberem sobre você. Bom, primeiro, cara, obrigado também pelo convite. Sabe que eu estou muito feliz e me sinto privilegiado de estar aqui no seu espaço agora por dentro, né? Então, cara, obrigado mesmo. Tô muito feliz e externar para você a alegria da minha esposa, tá? Porque minha esposa adora você, cara, seus conteúdos. Então ela ficou muito feliz quando eu contei para ela. Que legal. Muito feliz mesmo. Obrigado. Cara, eu sou agente comunitário de saúde no Rio de Janeiro, produzo conteúdos especificamente para agente comunitário de saúde nas redes sociais, né, principalmente no YouTube, a plataforma que eu mais me identifico. Sim. Apesar de agora eu estar dividindo praticamente meu tempo de produção entre YouTube e Instagram, mas produzo conteúdo para agente comunitário de saúde. Eu tento o máximo possível, dentro dessa minha criação de conteúdo, denunciar assédio moral. Esse é o meu trabalho no Instagram, denunciar assédio moral dentro da categoria de agentes de saúde. Então, para isso eu uso rios engraçados, né, que às vezes as pessoas não conseguem pegar ali mas beleza. E também converso com pessoas que pretendem ser agentes comunitários de saúde. Então tem um curso, estudo com essa galera no YouTube, também numa plataforma específica para preparar essa galera para o concurso público. E assim como eu faço com quem já é agente de saúde, o meu curso, e não é propaganda do curso, é só a forma do meu trabalho mesmo. A forma do meu trabalho é preparar também a galera que está entrando, para eles também não acharem que é uma maravilha e que eles vão encontrar um espaço de muita violência e de muito assédio. Então até nisso eu tenho cuidado nas aulas já do meu curso. Eu sempre deixo muito bem claro para a galera que, apesar de a profissão ter crescido nos últimos anos e uma valorização profissional, o estabelecimento do piso, por ser uma profissão que não exige graduação, num país onde a graduação fala muito sobre quem você é um espaço muito violento. Então, basicamente, é esse o meu trabalho, cara, na internet. Conscientizar, de alguma forma, sem pretensão, os agentes de saúde sobre os seus direitos. Né? Um cargo público, um cargo nacional, nós somos mais de 400 mil agentes de saúde. E a maioria de nós violentados aí pelo Estado, pelos trabalhadores e uma série de outras questões. Esse é o meu trabalho. Então, tô lá no Instagram. É isso. E no YouTube também. No YouTube também. Bom, Léo, obrigado mais uma vez. A gente vai encerrando por aqui. Então chegamos ao final do episódio do podcast Parenta. Eu preciso dizer que todos os trechos foram lidos, estudados e roteirizados por mim. Eu também fiz a curadoria, a narração, a edição e a finalização desse e dos demais episódios. E eu fiz isso porque o Parentalidade Preta é uma iniciativa independente, sem apoio de grandes marcas, instituições ou portais de mídia.
Se esse conteúdo te atravessou, te ensinou, te fez pensar de uma outra maneira, eu te convido a se comprometer com esse trabalho. Com o valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que elas sejam, você contribui para a continuação dos episódios, a produção de materiais gratuitos e o fortalecimento de uma comunidade que educa com dignidade, ancestralidade, responsabilidade e consciência racial. Na descrição desse episódio eu deixei o link para o post correspondente a esse episódio no parentalidadepreta.com/podcast e lá você encontra também os links para os materiais utilizados como referência para esse episódio. Se tudo que foi feito aqui te atravessou, te convido para me ajudar a manter isso funcionando através do apoia.se/parenta ou com um Pix recorrente na chave pixparenta@gmail.com. Eu sou Diego, pai de Benjamin, Aurora, esposo de Tatiane, que está com as crianças agora para que eu possa produzir esse episódio, e a gente se ouve no próximo.